nunca falhou e nunca falhará. Aleluia, aleluia. Só quem está feliz dá um glória a Deus, um aleluia. Só quem confia no Senhor se expressa de alguma forma. Aleluia, aleluia. Shalom, igreja do avivamento. Pode se sentar. Aleluias. Igreja, qual é o tema do mês? Igreja Shalom, qual é o tema do mês? Como é, pastor? E toda a igreja vamos repetir. É muito importante você ouvir a sua voz. Eu vou dar mais uma chance para que você não perca esse momento e essa palavra, essa unção, ela entre dentro do seu coração. Qual é o tema do mês, igreja? O quarto cálice. Prepare-se. Algumas pessoas não viram os outros cultos, não iniciaram o mês ouvindo essa palavra. Um breve resumo. O quarto cálice é o cálice que Jesus prometeu tomar conosco na sua volta. Por isso devemos nos preparar, porque Jesus está voltando. E Jesus voltando, Ele não vai levar quem está distraído. Ele só vai levar quem estiver na expectativa de ir com Ele. De quem estiver em processo de santificação, de renúncia, sabe, de aliança, de entrega, de confiança. Esse tema, ele é poderoso. Essa unção está vindo sobre nós, e à medida que você recebe, é à medida que você vai participar dessa porção. Hoje eu quero trazer para vocês um subtema do subtema, porque o quarto cálice, ele é o subtema do tema anual, que é Iada. Nós estamos no quarto mês, no mês de abril, e hoje eu quero falar para vocês de um tema poderoso. Os 4 níveis de vida que todo ser humano tem, e a colheita na 4ª geração. É forte. Sem mais delonga, eu quero ler o texto de Gênesis 44, do verso 18 em diante, que diz assim: Então Judá, quem era Judá? Judá era o 4º filho de Jacó. Foi de Judá que abriu-se a linhagem messiânica. Foi da tribo de Judá que veio Davi, que veio Jesus. Judá, o 4º filho de Jacó. Presta atenção, presta atenção. Mais na frente você vai ver que Judá também quebrou a maldição de 4 gerações. É forte. Obrigado, meu filho. Chegou por último, mas já veio no altar. Parabéns. A Bíblia diz, olha, o ditado que diz que os últimos serão os primeiros, é um ditado que reflete a volta de Jesus. Vocês sabiam disso? Os últimos serão os primeiros. Você já conhece, já viu esse ditado? Eu cheguei aqui na igreja, eu gosto de observar as coisas, detalhes. As primeiras pessoas que chegaram e sentaram lá atrás, e as últimas sentaram na frente.
Eu vou dar uma senha para vocês. Quando Jesus voltar, Ele vai levar primeiro quem está na frente. Os últimos serão os primeiros. Assim aconteceu hoje. Você já viu na sala de aula aqueles alunos que sentam na frente? Já viram? Pode observar que são as melhores notas. Jesus está observando quem chega e senta na frente. É uma senha. Porque vai tirar as melhores notas para poder subir. Ei, o tema é prepare-se, meu irmão. Quem prepara sai na frente. Quem prepara está ali perto do altar. Olha, estou aqui, Senhor, me leva. Está pegando aí? Vou voltar para a palavra. Judá se aproximou dele e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó, meu senhor. Perguntou a teus servos: tende pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o quê? O ama. Então disseste a teus servos: trazei-me para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis o rosto. Tendo nós subido ao teu servo, meu pai, e ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirar-te esse da minha presença, lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs como pesar a sepultura. Agora pois, indo a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teu servo não fará descer ao alcance do servo nosso pai com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora pois, fique teu servo, Judá falando, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que meu pai sobrevirá. Vou explicar agora para vocês. Judá, o 4º filho de Jacó, estava falando aqui que ficaria no lugar de Benjamim como escravo, porque José ali preparou uma armadilha para os seus irmãos. José teve a oportunidade de perdoar seus irmãos, mas não perdoou imediatamente. Preste atenção. José arquitetou um plano esse de ficar com o irmão Benjamim sob sua custódia, sob a sua guarda,
o irmão dele da mesma mãe, Raquel, a mulher que Jacó amava. Os outros eram filho de Lia, filho de outras mulheres, mas José e Benjamim eram filhos de Raquel, a mulher que Jacó amava. Então, o plano de José era ficar com Benjamim e, quem sabe, até armar uma emboscada por seus irmãos, como vingança daquilo que aconteceu com ele no passado, ao ser vendido por eles. Gosto de lembrar também, minha esposa estava vendo agora aqui uma cena muito forte, de José no poço, gritando por ajuda, ajudar. Ele gritou desesperadamente por ajuda: Judá, não me deixe aqui, meu irmão, Judá. E aquelas palavras ecoaram por muitos anos na mente de Judá. Por que Judá foi o homem que quebrou a maldição de uma quarta geração? Porque uma mentira, ela tem colheita. Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura. Agora eu quero dizer para você que você não colhe só na sua geração, você colhe na sua quarta geração. A Bíblia diz que é uma das promessas, a gente vê a nossa quarta geração. Quem vai ver aqui a quarta geração? Quem é? Eu já estou vendo a terceira, a segunda, né? Minha filha, filha do meu filho, filho da minha filha. Cipriano aqui já está vendo a terceira. Na hora que o Danielzinho tiver o seu filho, ele já está vendo o quê? A quarta. Está vendo aí? Daqui a 20 anos ele já está vendo a quarta geração. Já está o quê? Recebendo uma promessa. E qual é a maior alegria do homem? É ver a sua quarta geração na casa do Senhor. Olha ele vindo a terceira aí, ó. Está vendo? Correndo. Olha a alegria dele aqui, ó. Primeiro ele viu o quê? A primeira chegando, geração, Diana Carvalho. Depois ele viu a segunda, Aninha louvando. Aí agora ele viu a terceira, entrando para a sala das crianças. Você está vendo o que é o homem plantar e ele colher? Tudo que o homem planta, certamente colherá. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então eu quero falar sobre a colheita na quarta geração. Abraão, por medo de Abimeleque ali em Gerar, mentiu para o rei, dizendo que sua esposa Sara não era sua esposa, era o quê? A sua irmã. Veja, preste atenção, eu gosto de observar os detalhes, como eu falei para vocês. A esposa de Abraão era meia irmã. Então ele fez o quê? Uma meia verdade, né? Mas por que ele mentiu? Mostrou falha de caráter e falta de confiança em Deus. Abraão não podia cometer esse erro. Abraão é conhecido como o pai da fé, um homem que saiu e entrou no deserto, porque Deus mandou largar tudo, não olhar para trás e ir para o deserto. Um homem que foi capaz de entregar o seu próprio filho no altar, por amor a Deus. Mas Abraão cometeu essa falha de caráter, e na sua segunda geração, Isaac, seu filho, fez o quê? Cometeu o mesmo erro, dizendo que Rebeca não era a sua esposa, era a sua irmã, com medo de também do rei levar a sua mulher, mostrando novamente desconfiança do poder de Deus. Amados, um homem que vive do poder de Deus, um homem que é um homem de guerra, nós somos homens e mulheres de guerra, nós não podemos falhar em nenhum momento, nós não podemos desconfiar de Deus. Eu entrei aqui, o louvor estava dizendo que
que Deus não falha. Vamos repetir comigo? Deus não falha. Repita isso todos os dias e você não terá essa desconfiança. Deus não falha. O homem falha, eu falho, mas Deus não falha. Tem muito homem que confia em carros e cavalos, mas falha. Tem homem que confia numa rede, deita numa rede. Eu quero dizer, eu já caí de rede 2 vezes. O Leozinho quase arrebenta a coluna. Deleita-te no Senhor e eles realizará o desejo do nosso coração. O ser humano confia mais deitando numa rede do que deleitando no Senhor. O ser humano acorda de manhã, ele tem certeza que ele vai ligar o carro e o carro vai pegar, sim ou não? Mas o carro falha. Uns confiam em carros e cavalos, mas eu confio no Senhor. Sabe, nós temos que confiar no Senhor, como a gente confia na chave do carro, como a gente confia nos punhos de uma rede, né? No automático, quando você aperta o botão, você sabe que vai abrir, não sabe? Quando você disser, seja curado em nome de Jesus, você tem que ter a certeza que vai ser curado. Você está entendendo? Seja curado em nome de Jesus. Eu mando logo a pessoa pular. Pula que você está curado. Não pode andar. Pula. Tem que crer, irmão. Tem que confiar. Sabe? Então esses homens, aí veja bem, a mentira já aumentou. Sabe por quê? Abraão mentiu dizendo que era irmã. Era só meia irmã. A Isaac disse o quê? Que a mulher era irmã. Não era irmã de jeito nenhum. Está aumentando. Aí o filho faz o quê? O irmão enganou outro irmão. A maldição é só nos irmãos, tá vendo? Um irmão, Jacó, enganou Esaú, foi lá no Isaac, pegou a bênção e enganou quem? Isaac. Tá vendo aí? Aí Jacó, o que Jacó acontece? Quando chega na terra lá de Labão, quem que engana ele? Labão. Já enganou na mulher, enganou nos projetos, na parceria, mudava o acordo 10 vezes, sabe? A propósito, Jacó, ele viveu 4 níveis de vida. Jacó, quando dormiu lá no deserto, fugindo de Esaú, depois de pegar a bênção do pai, dormindo no deserto em cima de uma pedra, teve um sonho e viu uma escada. E essa escada, eu digo que ela tinha 4 degraus. Isso não está na Bíblia, estou dizendo que é revelação minha, viu? Eu digo que essa escada, ela tinha 4 degraus, porque todo homem tem 4 níveis de vida, 4 etapas de vida. E lá no final da escada, era o anjo subindo e descendo, tinha uma porta. E eu já disse aqui para vocês que 4 é uma porta, é um portal. Então, Jacó passou por 4 níveis de vida. Quando ele chegou, Labão disse: trabalha 7 anos para mim, que tu vai casar com a minha filha. E Jacó queria casar com Raquel. No dia que Jacó foi casar, Labão preparou lá, o caba tomou vinho, a mulher entrou com véu, ele não percebeu, quando casou, era outra irmã. Olha aí a maldição, tá vendo? É só na irmã, no irmão. Pode observar. A maldição se repetindo na 3ª geração. Ó, Jacó pagando agora, na 3ª geração. Foi enganado pela irmã, assim como ele enganou o irmão lá perante ao pai. Agora ele é enganado por outra irmã no casamento. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Como Deus não falha. Tudo que você planta, certamente colherá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. 4 níveis de colheita.
4 níveis de colheita, 4 gerações, 4 níveis de vida. Nós estamos falando do quarto cálice, a volta de Jesus, último nível. Porque nós já tomamos o primeiro, tomamos o segundo, tomamos o terceiro. Agora o quarto só vai tomar quem se preparar. Jacó acorda e vê Lia. Quando ele vê Lia, disse: não era Lia, era Raquel, fui enganado. Chegou Labão e disse: não, doutor, aqui a regra é o seguinte: quem casa primeiro é a mais velha. Quer casar com Raquel? Trabalha para mim mais quanto tempo? 7 anos. 7 é um ciclo. 7 é um nível. É quando encerra um ciclo e começa outro. Aí ele trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. Depois que ele casa com Raquel, ele trabalha mais 7 anos para o sogro e ele vira sócio do sogro, só que 7 vezes mais rico que o sogro. Depois ele entra no quarto nível de vida, que é a volta dele para a sua terra, mas algo ele precisava fazer, que era pedir perdão para o seu irmão. Então ele chegou no último nível de vida, que é o nível espiritual. Jacó viveu 4 níveis de vida. O primeiro nível, biológico, ele precisava casar com Raquel, porque de Raquel nasceria o 4º filho, Judá, e de Judá vinha toda a linhagem messiânica. Segundo nível, o nível emocional, ele casou com a mulher que ele amava. Terceiro nível, financeiro, ele se tornou um homem riquíssimo. 4º nível, espiritual, ele voltou, foi para o vale, brigou com o anjo: eu não saio daqui sem minha bênção. Ali ele mudou o nome de Jacó para Israel, e depois ele se encontrou com o irmão e pediu perdão. 4 níveis de vida. Jacó, para quem não conhece, no hebraico significa Iacó, aquele que agarra. Jacó nasceu agarrado no calcanhar do irmão e passou a vida, sabe, se agarrando a oportunidades. Mas no dia que ele encontrou com o anjo, quero dizer, no dia que a gente se encontra com Jesus, a gente para de correr atrás das coisas, porque as coisas começam a correr atrás de nós. A gente deixa de ser, sabe, aquele que vai atrás de oportunidade, para andar sempre atrás de Jesus. E quando ele teve esse encontro, o nome dele foi mudado. Aquela maldição, ele não é mais aquele homem que corre atrás de oportunidade. Ele chama-se Israel, que significa homem de Deus. 4º nível, Jacó chegou. Mas Jacó ainda ia pagar muito mais caro ainda. Foi enganado, porque os irmãos resolveram vender José, o filho amado de Jacó. E essa dor doeu mais forte. Essa dor doeu mais forte, porque ele perdeu o filho amado. E quando ele perde o filho amado, Deus já tinha um plano de levar esse homem para o Egito. Quando ele escuta lá o sonho do faraó, e ele diz: eu não sei, mas o meu Deus sabe. Ele sabia o que significava as 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Ele sabia o que eram as 7 espigas gordas, 7 espigas magras, porque ele, em toda a sua vida, ele entendeu que na vida existe ciclos de 7. Ele sabia, mas como a glória não é dele, não é nossa, né? O segredo da sabedoria, a reverência ao Senhor. Se ele dissesse que sabia, sabe o que ia acontecer? Aqueles sábios que estavam ali, de universidade de Harvard, de Oxford, só de universidade boa, ia dizer assim: tu sabe, menino, tu é um ex-presidiário, tu é ex-escravo, quem é tu? Olha só o princípio da sabedoria. Quando ele disse que eu não sei, mas o meu Senhor sabe, quem vai questionar Deus? Quem vai questionar Deus? Ele já subiu de um nível. Ei, quando você faz reverência ao Senhor, você já sobe de nível, meu irmão.
coloca Deus lá em cima, que o homem vai te ver de outro jeito. Aí ele foi e disse o quê? Eu não sei, mas meu Deus sabe. Aí revelou o sonho. Quando revelou o sonho, eu quero dizer uma coisa: ele foi chamado lá só para revelar, mas como ele honrou a Deus, ele se tornou o governador do Egito. Porque um homem que honra a Deus, ele está preparado para governar. E isso até o ímpio reconhece. Ali ele recebeu o anel, ali ele recebeu a capa, um homem de Deus, um homem que nunca falou do que tinha passado para ninguém. Mas um dia, aquela visão dele se cumpriu. Dos filhos, dos irmãos, e ele ali como o sol, o provedor, o girei. Aquela visão aconteceu, sabe? Aquele sonhador, ele era um visionário. E quando aquilo aconteceu, José no seu coração pensou em se vingar. Mas a passagem de Gênesis 44 mostra, agora eu chego nela, que Judá, o quarto filho, da quarta geração de maldição, quebrou essa maldição quando ele se entregou no lugar do irmão. A maldição ela só quebra quando há renúncia, quando você entrega a sua vida para Jesus. A maldição da sua geração, da sua família, ela só é quebrada no dia que você se entrega para Jesus. Maldição só se quebra com renúncia, e é renúncia de vida. Judá tinha sofrido muito. Ele fala, José, que ele não era José, né? O nome, ele não sabia que era o irmão. Eu fico no lugar do meu irmão, porque meu pai não vai suportar. Eles não eram culpados daquela cilada que José preparou, mas eles eram culpados. Eles carregavam a culpa durante anos da venda do irmão. E ali, Judá, com um coração devedor, um coração sofrido, porque Judá sofreu muito, ele perdeu as duas filhas, os dois filhos e a esposa. Perdeu 2 filhos de maneira trágica e a esposa de desgosto. Então Judá chegou e disse assim: meu pai não vai suportar, porque eu paguei caro por algo que eu fiz no passado. Meu irmão ficou no poço gritando o meu nome, e eu carrego até hoje esses gritos na minha mente. Então eu quero ficar no lugar de Benjamim. Permita eu me sacrificar por ele. Olha só como é o plano de Deus. Jesus tinha que vir dessa linhagem, para mais na frente se sacrificar por nós. Sabe, Deus joga xadrez, Ele usa gerações. Judá, ele interrompe uma maldição, porque José já ia colher maldição, já ia se vingar dos irmãos. Ele interrompe ali a maldição e começa a gerar uma nova geração de heróis. Davi, Salomão, Jesus. A partir dali, ele se entrega, ele se arrepende, e arrependimento não é comoção, não é remorso, é atitude, e o seu arrependimento foi um nível de entrega. Ele se entregou no lugar do irmão. Quando José viu aquela cena, é muito forte, meu. Era tudo o que ele queria, era ver Judá, sabe, curando o coração dele com aquela atitude, porque foi a pessoa que ele gritou, e aquele irmão dele, Benjamim, ele se viu. É como se Judá voltasse no passado e tirasse Jacó do poço e desse um abraço, José. Aquela atitude foi exatamente Judá, aquele irmão que ele via como herói, sabe, resgatando o seu filho Benjamim. E quando José vê aquela cena, a Bíblia diz que ele chorou tanto,
que todo o palácio escutava. Sabe o que é aquele choro, irmão? É uma alma ferida sendo curada, uma alma ferida de recebendo perdão. Ele chorava que gritava, porque no seu coração ele carregava uma maldição de 4ª geração, e Judá quebrou aquela maldição. Amados, é muito sério a nossa vida. Tudo que plantamos certamente colherá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tudo que a gente planta, nós vamos colher até na 4ª geração. Você aqui na igreja, você está declarando que você e sua casa servirá ao Senhor. E certamente nós veremos a nossa 4ª geração na igreja, adorando ao Senhor. Sabe, domingo passado eu falei sobre aonde está seu coração, está seu tesouro, aonde nós temos colocado as nossas sementes, como nós temos, e agora eu trago uma mensagem, como nós estamos confiando no Senhor, como nós estamos confiando. Eu queria que você agora preparasse uma oferta de confiança. Eu queria que você confiasse as suas finanças no Senhor. Tem muita gente aqui que está dizendo: olha, eu preciso desse dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Ei, não confia no teu dinheiro. Entrega o teu dinheiro ao Senhor e você verá ele sendo multiplicado 100 por 1. Confia no Senhor as tuas finanças, confia nessa área, e certamente a tua família colherá. Vocês verão os seus filhos melhores que vocês, os seus filhos dos seus filhos melhor do que você, até na 4ª geração. Eu falei assim para minha filha outro dia, Ana Maria: filha, você cuida do Daniel melhor do que eu cuidei de você, e o Daniel vai cuidar do seu filho melhor do que você cuida dele, porque isso é colheita. Eu errei muito, mas eu fiz o meu melhor, e você tem feito melhor ainda, e o Daniel vai fazer melhor ainda, porque é promessa do Senhor a nossa geração ser melhor do que nós. Eu quero lhe dizer, o meu neto já me viu fazer ofertas. Eu olhei para 5.000 pessoas numa multidão, e eu vi o Daniel ouvindo minha pregação durante 1 hora ali. 1 hora, ele viu eu fazendo uma oferta. Sabe o que ele estava vendo? Ele estava gravando na sua memória. Ele estava criando memórias, para mais na frente eu estar lá sentado e vendo ele pregar lá naquele povo. Enquanto eu via ele lá, Deus já estava me mostrando ele pregando aqui, e eu lá, vendo ele fazendo melhor do que eu. Sabe, Deus está nos observando, nossos filhos estão nos observando, a nossa geração está nos observando. Sabia que a tua 4ª geração, que nem nasceu ainda, já está te observando? Já está te observando. Tudo que tu fizer, certamente colherá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, e vem, faz uma oferta geracional, profetizando uma geração de provedores na tua casa. Davi disse: nunca vi um justo mendigar, e nem sua descendência perecer. Ele falou isso quando ele chamou o povo para ofertar. E eu falo a mesma coisa, irmão. Eu nunca vi, eu ando nesse Brasil todo. Próxima semana vamos estar na Bahia, pregando em 2 cidades, fazendo a obra, a missão. Olha, por onde eu passo, eu nunca vi alguém ofertar para depois não voltar e Deus arrebentar, largar as tendas, prosperar. Sou velho, já fui moço, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Quem oferta, guarda a sua família. Outro dia eu recebi um cara da Prudente.
Prudente é uma das maiores empresas do mundo de seguro. Aí ele pegou e disse: fulano já fez e você não fez ainda. Eu disse: porque a minha confiança está no Senhor. Ele é minha prudente, Ele é minha garantia. Em vão vigia o sentinela se Deus não vigiar. Tem gente que está se preparando, fazendo um seguro de vida, sabe, para deixar para os seus filhos. Loucos. Uma guerra dessa aí acaba com esse teu investimento, esse teu plano, filho. O ladrão e a traça sempre comem as coisas do homem, mas aquilo que colocamos no céu, no altar, esse não falha. Deus não falha. Quanto menos tu imagina, Deus está ali, ó, não falha. Então a tua prudente, o teu seguro, a Bíblia diz: acha a sua vida quem perder. Aí tu vai fazer um seguro de vida, irmão. Tá perdido. Sabe? Venha fazer o seu seguro geracional, venha fazer a sua oferta, venha fazer o seu seguro espiritual. Entrega a tua finança na mão do Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Fica de pé, vamos orar. E ele vem saltando sobre os montes, e ele vem saltando, olhei para a cara do... e ele vem saltando. Olha, vocês já viram uma cena do Game of Thrones, onde o cara está lá, numa batalha? Não vou falar de Davi agora, o filme novo, porque tem a mesma cena, tá? Porque os religiosos já olharam ali, assim, meu Deus, Game of Thrones, eita, eu vou falar de Davi, tá? Essa cena foi copiada para Davi, né? Ele ficou vermelho agora. Então, quem foi que assistiu Davi, as últimas cenas? Quem foi? Quem foi que assistiu? Olha aí, só tem eu de crente aqui. Olha aí, uma, que mais? Assistam, é maravilhoso. Davi, armaram uma cilada para Davi. Ei, psiu, Davi não era guerreiro não, Davi era pastor, mas venceu todas as batalhas, porque a sua confiança era no Senhor, a sua esperança era no Senhor. Tem uma cena que ela é muito forte, eu já vi em vários filmes. Coração Valente, quem é que já assistiu? Coração Valente, tem. Vou ver quem mais. Eu gosto de filme de guerra. The Last King, quem é que já assistiu? Tem, essa cena tem. Os Vikings, meu Deus, pastor, só assistiu o Viking. Eu gosto de estudar sobre a cultura dos povos. Mas eu vou falar de Davi, tem essa cena agora. Assista o Davi novo, tá maravilhoso. Eu não vou dar spoiler não, eu vou falar que tá na Bíblia. Davi tá lá, armaram uma cilada para Davi. Quando o exército está todo na frente dele, Davi sozinho, ele pega aqui a espada, ó. Ele pega aqui a espada. Tem mais de 2.000 homens na sua frente, e os 2.000 homens correm para cima dele. Rapaz, olha, eu vou te dizer, viu? É muito forte essa cena. Muitas vezes a gente se vê numa situação como essa. Eu já vi 700 homens vir contra mim, me processarem. 700 homens. Da noite para o dia, Deus criou uma lei, que os 700 caíram no dia seguinte. Deus criou uma lei, lei do distrato. Eu tinha sido processado por 700 homens, eu tinha que devolver a comissão. Só que no Brasil deu uma crise, e Deus criou uma lei, que quem fizesse do jeito que eu faria, que eu estava fazendo, era imexível as comissões, e todas as ações tinham que cair. Eu fui dormir com 700 processos, eu acordei e Deus disse assim: aonde estão teus acusadores?
Davi estava com a espada aqui, ó. Aí vinha 2.000 homens correndo para cima dele. Aí ele pega e... rapaz, sozinho, Davizinho, olha. Sozinho. E ele vem saltando sobre os montes. Aí vem quem? Aí vem Joabe com a cavalaria todinha correndo. E entra na frente e arregaça aquele exército todinho. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Deus vai mandar um exército. Ele vem saltando. Ele vem saltando sobre os Olho para o alto, que é de onde veio o meu socorro. Adore, e quando você adora, ele manda o exército para lutar com as batalhas. E quando tu adora, ele manda cavalo de guerra. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar. Tem um exército de anjos neste lugar. Tem um exército de anjos neste lugar, meu irmão. Tem um exército de anjos neste lugar. Tem um exército de anjos neste lugar. Tem um exército de anjos nesse lugar. Ah, você não está entendendo. Tem um exército. Ai, Yeshua. Ai, Yeshua. Ai, Yeshua. Ai, Yeshua. Eis-me aqui, Senhor. Eu escuto, querido, uma convocação. Eu ouço uma convocação. Eu estou convocando os meus filhos. É uma convocação. Cadê aqueles que vão se posicionar? Cadê aqueles que vão dizer: eis-me aqui, Senhor? Cadê aqueles que vão ver: não, eu não tenho força, não, eu não me sinto capaz, mas tem um exército de anjos ao meu favor. Ah, Yeshua.
pé, querido, profetize. Profetize. Orebadabás. Eu vou obedecer. Aleluia. Aleluias. Isaías capítulo 6. Fica de pé, querido, ainda. É profético. O Espírito nos compartilhou de uma palavra. E a gente foi tomado pelo Espírito. A gente estava voltando do sítio. E o Senhor falando forte com a gente. E ali eu comecei a preparar algumas coisas, mandando para os meninos. E fui tomar banho. E aí quando eu voltei, já me arrumando, eu disse: amor, eu tenho uma impressão que não é essa palavra. Eu tenho a impressão que é outra. Aí ele: deixa Deus te usar. E aí eu subo aqui. E de repente o anjo passa um borrachão na palavra. E eu vou falar aquilo que o Senhor queimou no meu coração enquanto eu estava me arrumando, já com tudo pronto. Ele falou: fala para o meu povo a quem eu enviarei. Quem é que eu vou enviar? Pergunta para o meu povo com quem que eu posso contar. Pergunta para o meu povo se eu posso colocar uma porção da minha glória nas suas mãos nesses dias da sua vida. Pergunta para o meu povo se eu posso colocar uma caneta de poder, se eu posso colocar uma capa, se eu posso colocar uma coroa, se eu posso colocar uma sandália de honra. Pergunta para o meu povo se eu posso descer com uma unção específica para cura, para profetizar, para dons extraordinários. Pergunta para o meu povo se eu posso fazer isso e eles não vão se perder. Pergunta para o meu povo se eu posso colocar um anel. Pergunta para o meu povo se eu posso colocar ele diante de uma mesa, de um banquete de honra, e eles não vão se corromper. Pergunta. Brasil! Brasil, é sobre você, Brasil. Eu não estou falando para Shalom, eu estou falando para você, cristão brasileiro. Acorda, desperta. O leão da tribo de Judá está chamando a nação brasileira para se posicionar. Meu irmão, existe um posicionamento que não está mais. Ele está às portas. Ele está às portas. Maranata, a hora vem. Não é sobre patriotismo da nossa nação brasileira, é sobre a nação da Nova Jerusalém, o povo de Deus que nós representamos nessa terra. Cadê aqueles que vão fazer o decreto de Esté? Se eu morrer, morri. Cadê aqueles que vão se lançar como Paulo? Cadê aqueles que vão se lançar como Pedro? Cadê aqueles que vão se lançar como os discípulos? Cadê aqueles que, quando Jesus disser de 2 em 2, cada um numa direção, você vai escolher a missão? Jesus enviou 70 de 2 em 2. Érica e Antônia junta agora na Samaria. Não, Samaria não combina com a gente. Combina é Nova Jerusalém. Samaria agora as duas. Cadê você que só vai bater continência pro general de guerra e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Sabe, eu e você estamos muito preocupados com os cultos que vão abençoar os nossos próprios estômagos. Nós estamos muito preocupados com o culto que vai trazer uma resposta para as nossas próprias ambições. Fique de pé ainda. Nós ainda estamos muito preocupados com cultos que vão trazer respostas rápidas e iFoods para as nossas necessidades pessoais. Aí o Senhor está perguntando: a quem eu enviarei? Quem eu enviarei?
Yeshua. Isaías, ele viu o Senhor no ano em que o rei Uzias morreu. Quem já pisou, né? Não sei se é essa, mas não sei, fica aí. Vai que é. Correr. Amém, Deus. Não, mas é porque o anjo agora. O ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba da sua festa enchia o templo. Está aqui para os meninos, Dieguinho. Estão lendo Isaías 6:1? Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. 8. Então ouvi do Senhor, conclamando, a quem enviarei? Não era clamando, era conclamando. Eu estou um pouco mais rouca, mas tem voz de homem forte aqui nesse lugar. Homem mesmo, homem. Vai, quem enviarei? Só uns 1, 2, 3 e... quem enviarei? Só os homens bem fortes. 1, 2, 3. Quem enviarei? A quem enviarei? 1, 2, 3. A quem enviarei? Mulheres, me ajuda a fazer a voz da conclamação. 1, 2, 3. Amém. Meu Deus, a igreja toda. 1, 2, 3. Amém. Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga isso ao meu povo. Senta, por favor, eu serei muito breve. O Senhor movimentou algumas coisas aqui, queridos, e eu quero que você entenda que eu vou obedecer o fluir do Espírito, amém? O anjo, pastor Rogers é o anjo da casa do Senhor, soprou um vento da colar, eu pensei que era para cá, foi por lá, opa, deixa eu alinhar a rota, Senhor. E Jesus é bom, e Ele está fazendo exatamente aquilo que Ele já tinha me anunciado. E escute, existe uma palavra de chamado muito forte para a nossa vida, desde o nascimento. A palavra fala em Jeremias que desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Ele nos conhece. Ali em Salmo 139 ele fala que antes de você ser formado no seu ventre, eu já te conhecia. Iada, aquele conhecer é Iada. Antes de você ser formado, o Senhor já sabia que no ventre de Ana Maria Carvalho Cipriano viria o Iara de Ana Carvalho Cipriano. Sim, mamãe, nem pensar em mim. Sem nem o vestido vermelho ainda existir, pastor Cipriano. Que foi a causa do namoro deles. E olha que eu sou a terceira. E o Senhor já sonhava comigo. E já existia um chamado. Mas, querido, não é sobre a pessoa de Ana Carvalho, é sobre você, meu irmão. É sobre eu e você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele se doou totalmente. O Pai doou ao Filho. Agora a pergunta que eu faço para você é: Jesus, na sua manifestação de glória redentora, maravilhosa, gloriosa, sentada à direita de Deus Pai, e de repente Deus ali
desejando fazer a reconciliação da humanidade. E Jesus, ele se posiciona: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gosto de conjecturar de que não somente o Pai olha com os olhos de amor, convidando o Filho para vir nos buscar, nos resgatar, mas eu também gosto de conjecturar de que os olhos do Filho de amor, porque quem vê o Pai vê o Filho. Queridos, olha, escute, o desejo do coração de Deus é reconciliar o mundo com Ele, e nós como filho precisamos ter o mesmo desejo de reconciliação do mundo com Ele. Não, mas nós estamos desejando outras coisas ambiciosas, que só vai trazer benefícios para a nossa causa própria, e não para o reino. Quem está comigo? Sabe como Jesus, ele se doou, ele veio, ele se entregou totalmente. Cadê o próximo copia e cola de Jesus? Cadê o próximo que vai seguir a mesma caminhada? Sabe, eu estava pensando em Esté, pensando em Daniel, pensando em José, pensando em Moisés, pensando em Paulo, pensando em Pedro, pensando em Débora, pensando nos patriarcas da fé, nas matriarcas da fé, nas figuras representativas que hoje tanto nós queremos ser eles. Nós não queremos ser Saul, nós não queremos ser o leão que Davi matou, nós não queremos ser, muitas vezes em parte, Sansão, nós não queremos ser algumas figuras bíblicas que não trouxeram boas lições. Na verdade trouxeram, mas não trouxeram bons caráter. Perceba, a gente não quer se comparar aos irmãos de José que venderam José, mas a gente quer o perdão do pai, como eles também tiveram o perdão de José lá no Egito, que inclusive era essa história que eu ia trazer, mas vai ficar para depois. Yarahayas. Tá tão legal esse tangedor. Vai já entrar o fundinho aqui. Tá bom, tá bom. Eu gosto que a gente está em casa, irmão, fique tranquilo. E aí, queridos, eu fico pensando, sabe, pergunta para o irmão que está do lado: você acha que o mundo combina com Jesus? Esse mundo hoje combinava Jesus aqui? Eric, combinava Jesus retirar suas roupas de rei, tirar suas roupas de glória e vestir um corpo carnal e vir para essa terra e se vestir como um homem e vir para cá? Combina isso com Jesus? Sim ou não? Fala para mim, não combina, por favor, me responde isso. Não combina. Tem nada não, pai, para o pessoal ver. Não combina. Ei, tem coisas que eu e você precisamos fazer. Escute, olhe para mim. Tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar nessa terra, que vão olhar para você e vai ser: Érica, isso não combina com você. Não combina, é com a contadora. Não combina, é com a esposa Érica. Não combina com a mãe Érica. Não combina com a amiga Érica. Não combina com amiga de profissão Érica. Mas combina com a filha, cheia do Espírito Santo do Pai da eternidade, Érica. Quem está comigo? Tem coisas que eu e você temos que fazer urgente nessa terra. Temos que nos posicionar. E você está numa briga, numa intriga constante, porque você e toda a cultura que você foi inserida está dizendo: não combina, isso não é para você. Mas o Espírito Santo está dizendo: não combina no olhar do homem, mas no olhar da eternidade é plano. Vai, tem um exército que vai se levantar quando você se posicionar.
Eu acho que tem gente entendendo. Ah, Deus, obrigada. Querido, vocês colocaram ali, né? Vocês estão querendo que eu entre? Mas não vai dar tempo. Yeshua. Então tá, eu termino com essa parte. José, ele passou ele é um dos. José, ele estava com uma veste colorida. O pai entregou essa veste para ele. Um filho amado. O vídeo está pronto, Jequinho? Tá. Pode preparar o primeiro. E aí, querido, sabe o que acontece? Tudo aquilo que José acreditava que combinava com ele, o Espírito de Deus no plano da eternidade foi: tudo isso vai ser arrancado da sua vida. O sonho que Deus coloca no coração de José não combinava com as estratégias que o pai Jacó estava colocando sobre José. Então tem coisas que vai chegando na minha vida e na sua vida, e que você vai colocando para fazer parte do plano do futuro. E o Senhor vai dizer: lá na frente eu arranco tudo. E sem mais delonga, passa o vídeo, o vídeo 1. Ok, queridos, e o primeiro cálice na história de José é exatamente o Senhor fazendo essa remoção daquilo que fazia parte do plano do coração, de estratégia de José e até da família, da parte do seu pai. O Espírito de Deus começa a fazer com que José beba o primeiro cálice, a cova, o poço. E a gente está falando numa caminhada de quarto cálice, querido. O poço não combina com José. A sua vida não combina com o poço. A sua vida não combina com esse processo. Existem porções na nossa história que a gente não consegue entender, sabe? Mas como assim, Deus? Eu comecei a caminhar contigo, de repente o Senhor começa a me honrar, o Senhor começa a me presentear, o Pai, Ele começa a me trazer olhares diferentes, o favor do Pai estava sobre mim, e aqueles que deveriam me amar, me proteger, eles me lançam fora, eles me colocam para beber do primeiro cálice, o processo. E a gente vê o segundo cálice. Bota lá para mim, por favor, no slide, Dieguinho. Tu vai ter que ter dedo dinâmico. Aleluia, Espírito Santo. Eu vou ser muito rápida, tá? Estou sentindo que tem que ser. E o segundo cálice é a prisão. Eu vou passar pela prisão. E ali o lugar onde ele é preparado. Mas não é de esquecimento. Perceba que José, ele bebe o segundo cálice. Olhe para mim, ele bebe o segundo cálice na prisão. E ele achava que todo o treinamento de habilidades de um homem maduro seria ao lado do seu pai. E de repente agora ele começa a ser treinado preso. Fala, repete comigo. O treinamento não é do lado de papai, é do lado do escuro, da prisão. Perceba, querido, que a vida parece que no homem de Deus, no filho de Deus, que isso não combina. Um treinamento para um homem de Deus tinha que ser do lado do pai, mas para José não foi. Esse treinamento não combinava com o caráter de Deus, com a forma de Deus trazer habilidades. Mas na vida de José, agora, da forma como a gente está visualizando, o Espírito de Deus, ele disse: é assim que José vai ser treinado para aprender a ser homem, a tirar toda a meninice e infantilidade do coração deste homem, deste menino,
para se tornar um homem. Ei, sabia que tem homem com 37 anos, quase 43, e até hoje tem coração de 14? E tem mulher com quase 50 anos com coração de 12. E até hoje as birras dessa mulher parecem as mesmas. Ela birra para o seu patrão, ela birra para o seu esposo, até para o seu avô, ainda como se ela estivesse birrando no jardim para suas amigas. Não cresceu. Perceba que as mesmas intrigas, a minha e a sua, na fase adulta, elas são muito parecidas com as mesmas intrigas de quando a gente tinha amizades quando criança. E se por acaso houver algumas semelhanças nessas birras e nessas intrigas, ei, o Espírito Santo está dizendo, está na hora de crescer, porque enquanto você não girar essa chave, tu fica tomando só do segundo cálice, até tu aprender. Porque maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com posicionamento e giro de chave. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você e eu não vamos experimentar da vontade de Deus enquanto nós não nos posicionarmos como gente adulta, sabe? Emocionalmente e espiritualmente. Tem gente com 20 anos que tem mais maturidade emocional do que a gente com 60. Fala pro irmão que está do lado, larga esse segundo cálice, já chega, passa de fase. E o terceiro cálice de José, queridos, é o do governo. E aqui vem o terceiro cálice é muito interessante, porque de verdade, quando ele chega no governo, da elevação à autoridade, ele de fato, ele esconde um cálice dentro de uma sacola de sementes. E é por causa da história desse cálice. Fica bem, Luciano, logo. Eu já vou botar outro vídeo. Obrigada, pai. Hoje a dinâmica aqui está ótima. Está na hora do automático. E aí, queridos, é quando José está no governo que ele começa a posicionar o terceiro cálice. Ele começa a movimentar o terceiro cálice. Mas você vai ver que essa movimentação não é para exposição, é para reconciliação. Aleluia, aleluia. Agora abra sua Bíblia. Agora eu vou fazer você abrir um pouco a Bíblia. Abra Yeshua, 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 Yeshua. Meu Deus. Desculpa, eu não coloquei a referência. Mas coloca o vídeo, por favor. É o do pai Jacó se encontrando. É o terceiro, se eu não me engano. Do pai Jacó se encontrando com José. Eu já quero avançar porque eu tomei tempo já no início. Escute isso. Jacó, ele levou, segura um pouquinho, Jeguinho. Ele levou 22 anos. Desde o momento que ele teve o último encontro com José até o reencontro, foram 22 anos de silêncio de Deus. Os filhos, os meninos não contavam para o pai o que eles haviam feito com José. Você viu ali que ele foi vendido. E o pai Jacó, ele começou a sofrer um grande luto. A palavra fala que nada trazia alegria para o coração de Jacó. Tanto que quando José
começa a revelar a história dos cálices, escondendo o cálice no saco de semente, que ele fala: vocês usurparam o cálice. E aí ele vem e fica com Rubem, e depois ele: não, pois então vamos trocar por Benjamim. Roger, o pastor estava contando essa história agora há pouco. Não, quando os meninos voltam para a casa de Jacó, falando que, olha, a gente só consegue voltar lá para comprar comida. Desculpa, querido, eu não ter contado a história contextualizada inteira. Se você não está conseguindo pegar, pega por favor depois Gênesis 40, 41, 42, 43, 44, que você vai conseguir correr, tá? Mas fica com a revelação do que o Espírito Santo está falando com você agora. Então aqueles já estavam sem alimento, já estavam passando por um tempo de deserto, já estavam naquela situação dos 7 anos de deserto. Inclusive, se eu não me engano, eles já tinham 2 ou 3 anos de fome, quando os irmãos vão se encontrar com José no Egito. Por isso que José movimenta o terceiro cálice, esconde em um dos sacos de sementes que os meninos estão levando para a casa de Jacó. E quando eles vão passar pela guarita real, encontra-se este cálice de prata. Desculpa, não lembro, não quero conferir se é prata, mas era o cálice real. E eles tido como eles roubaram. E eles trazem os meninos de volta, os irmãos de volta até a presença de José. E José ainda não se revela como irmão. Só que ali não era um ato de exposição. Era o próprio Espírito Santo dizendo assim: ei, eu te coloco numa posição de governo, de unção, de autoridade, de maturidade. Eu te coloco numa posição diferente daqueles que um dia te humilharam tanto. E agora é a hora de você revelar o que está no seu coração. E ali a gente, vendo a história, fica doida para observar, sabe o que? José agora vai pagar. Agora os meninos vão pagar a conta. Agora os meninos vão se ver. José é o governador do Egito. E o Espírito de Deus não está expondo o coração dos meninos, está expondo agora o coração de José. Quero ver. Se você tomar o terceiro cálice, aquele que te humilhou, vem bem aqui na tua frente, está precisando de você, te traiu, te condenou, te julgou, te oprimiu. E agora? Agora é a hora de pagar a conta, né? Agora é a hora do vamos ver, né? Fecha os olhos, querido, fecha os olhos, respira fundo. Meu Deus. Quem é você diante daqueles que fizeram tão mal para você? O terceiro cálice está na sua mão agora. E chegou a hora de você julgar a causa. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Eis que ponho diante de ti agora o terceiro cálice, o cálice da reconciliação ou o cálice do julgamento final. Ei, tu tem agora a oportunidade no reino espiritual para decidir se tu mata o gigante com essa pedra ou se você joga as pedras e não condena a mulher. O terceiro cálice, ele me lembra muito de Jesus. O terceiro cálice, ele me lembra muito de Jesus.
Ele me lembra muito de Jesus, ali do lado daqueles 2 ladrões. Os 2 ladrões, queridos, eles estavam sequestrando, roubando, estuprando, fazendo todo tipo de maledicências a vida toda. E qualquer um que passasse por eles dizia que eram quantos ladrões? 2 ladrões, 2 assassinos, 2 homens bandidos. Mas coração é terra que ninguém anda. Ninguém é bom ou ruim até que termine. O terceiro cálice me lembra Jesus. José coloca o cálice, os 2 ladrões do lado de Jesus, que é, meu Deus, o bom vinho. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, a atitude que o Espírito Santo está querendo que você faça, o mundo diz assim: faz não, não combina. Não combina perdoar, não combina amar, não combina servir, não combina reconciliar, não combina restaurar, não combina restituir, não combina ressuscitar. Não, você dando, você doando, você abraçando, você botando para pertencer. Ei, não combina. Sabe o que aqui também não combina? A Diana com esse coração dizendo que não combina ser misericordiosa, ser a mulher que restaura, ser a mulher que aproxima. Não, ela também não combina no banquete tomando o 4º cálice com Jesus. Não combino. Eu não combino com a volta de Jesus. Ai, Yeshua, meu Deus. Coloca o vídeo da reconciliação do Pai com... Não é sobre governo, é sobre relacionamento. Não é sobre posição, é sobre presença. Não é sobre chegar lá, é sobre voltar para o Pai. Não é sobre conquista, é sobre pertencimento. José não venceu no palácio, venceu no reencontro. O trono não cura, o Pai cura. O governo exalta, o Pai restaura. O Egito promove, o Pai abraça. Deus não quer só servos, quer filhos. Quem encontra o Pai nunca mais vive como órfão. Você não foi criada para performar, foi criado para pertencer. Sua maior vitória não é ser visto, é ser reconhecido pelo Pai. O último cálice não é sobre vitória, é sobre reencontro. O 4º cálice não celebra poder, celebra presença. O 3º cálice te redime, o 4º te recebe de volta. Deus não parou na cruz, Ele continua até o braço do Pai. A cova não cancelou o reencontro, o Egito não anulou a promessa, a prisão não impediu o abraço, o processo não era o fim, era o caminho de volta. Tem dores que só o Pai resolve, tem vazios que só o Pai preenche, tem feridas que só o Pai toca, tem lágrimas que só fazem sentido no colo do Pai. O mundo não quer você perto do Pai, porque quem volta não aceita mais viver longe. O sistema tenta te ocupar para você não perceber que está distante do Pai. Você pode ter tudo e ainda está longe do que mais importa. Ei, filho, volte. O Pai te espera. Ainda a mesa, ainda há abraço, ainda há lugar, ainda há casa. O milagre maior não foi José governar o Egito, foi um filho voltar para os braços de um Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, Diego. Coloca o 4º vídeo, Deus forte.
Aleluia, fique de pé, querido. Porque não é sobre governo, não é sobre palácio. O seu eis-me aqui não é sobre uma honra que o Espírito de Deus vai colocar nas suas mãos e você vai agora se posicionar como governador do Egito. Sabe, eu consigo ver José, por exemplo. Agora José estava ali servindo o maior rei pagão de toda a terra. Não combina José, o filho de Israel, servindo Faraó. O que não combina é você longe dos braços do Pai. Querido, o Pai vai te direcionar. Os braços do Pai é o GPS para dar o direcionamento para onde você precisa fazer a sua trajetória. Os braços do Pai é o ponteiro do relógio que está marcando o tempo para dizer: é aqui e agora que eu quero você posicionado nessa terra. Aleluia. Escuta essa canção. Orebadabás. Querido, que não é sobre uma coroa que o Espírito de Deus quer colocar você para você ser honrado nessa terra. Existe uma promessa que o Espírito de Deus quer colocar sobre a sua caminhada, sobre a sua trajetória. E perceba que essa caminhada de honra e reconhecimento de José aqui não tem a ver ele sendo governador do Egito, mas tem a ver com toda a atmosfera de restauração que ele e a sua casa têm vivido até os dias de hoje a partir de nós. E o meu convite para você aqui é: cadê aqueles que vão se posicionar para viver a promessa do coração de um Pai que vai levar você para uma história de grande transformação, que quem sabe até governo você vai viver na tua família. Meu Deus. Oh, Espírito Santo, curve sua cabeça, porque você vai viver cada promessa. Você vai viver tudo aquilo que foi poço, tudo aquilo que foi lama, tudo aquilo que foi traição, tudo aquilo que foi opressão, tudo aquilo que um dia fizeram com você. Anos de dor, anos de dor. Totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Sim, vai! Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Feche seus olhos. Faça uma oração de entrega, querido. A oração de confissão. Hoje o culto, nós tivemos a presença de anjos. Anjos nos chamando, nos convocando. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Jesus. Se você sente um desejo no seu coração, querido, de se render a Ele, se renda ao Rei. Se renda ao Rei. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Como Jesus, como José, a minha vida, Senhor, todo o processo da sua vida, querido, todo o processo da sua vida, todo o processo da sua vida até agora, o Senhor te caminhou, te fez passar por uma trajetória. Toda essa trajetória tem a ver com o momento agora que Ele vai fazer na tua história. Obrigada, Jesus. Você pode repetir comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, exclusivo da minha vida. Diga: perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia, aleluia, querido, aleluia. Olha, eu sinto só mais uma coisa. Desde o começo do culto, o Espírito Santo está colocando algo no coração de alguém aqui.